Obrigado, Dr. Walter. Acho que sua apresentação foi muito ilustrativa. E vamos agora ouvir o representante do Ministério da Justiça, o Paulo Abraão Pires, que é presidente da Comissão de Anistia e secretário nacional de Justiça. Doutor Paulo, você tem inicialmente 15 minutos. Senhor presidente, deputado Cláudio, muito obrigado pelo convite e oportunidade aqui estar. Cumprimento aos demais parlamentares que aqui estão, deputado Pedro Eugênio, deputado Pittman. Meus cumprimentos também aos senhoras e senhores anistianos, que têm aí quase que 40 anos de luta em torno de um direito, que nesse momento eu sei a importância e a esperança que reside no coração de cada um para que essa questão possa ser resolvida de um modo terminativo, né, e o Brasil possa cumprir a sua agenda de reconciliação que envolve o direito à reparação de todos os que foram lesados durante o regime militar. Também cumprimento a todas as demais autoridades que aí estejam e eu fui convidado a aqui estar para prestar esclarecimentos em relação à posição da Comissão de Anistia em torno do projeto de lei que pretende inserir na Lei 10.559, que é a lei que regulamenta o artigo 8º da Constituição, que assegura o direito à reparação aos perseguidos políticos e atingidos por atos de exceção, inserir nessa lei regulamentadora de forma expressa um novo inciso para além daquelas 17 situações previstas na legislação ensejadoras do direito à reparação econômica e ao pedido de desculpas do Estado pelas perseguições sofridas no passado, um novo inciso para deixar de forma explícita que tem direito à anistia, nos termos da Lei 10.559, todos os que foram licenciados do serviço ativo da aeronáutica em qualquer tempo com base na portaria 1104 de 12 de outubro de 64. Por que esse projeto se apresenta? Ele se apresenta pela razão de que há uma dúvida do ponto de vista estritamente jurídico se aquelas disposições que já estão expressas na Lei 10.559 já compreendem o direito à anistia política aos que foram licenciados com fundamento na portaria 1104. Para a Comissão de Anistia, e todos nós sabemos, não é nenhuma novidade, que em torno da interpretação atual da lei existe uma controvérsia jurídica instalada, na qual a Comissão de Anistia e o Ministério da Justiça, pelo ato dos teus ministros ao longo do tempo, aqueles que à época eram responsáveis e competentes em emitir as portarias e análise dos requerimentos de anistia dos cabos da FAB, o então ministro Márcio Tomás Bastos e ainda o ministro Paulo de Tarso Ribeiro, no governo do presidente Fernando Henrique. Esses dois ministros, o Ministério da Justiça, entendeu que a portaria 1104 interpretou a Lei 10.559 como suficiente para garantir o direito à reparação a todos os ex-cabos da FAB afastados pela portaria 1104, compreendendo a portaria como um ato de exceção formulado pela ditadura militar com o propósito político, ou seja, motivado por razões políticas, para o afastamento de um contingente significativo de cabos que tinham acabado de ingressar naquele período de pré-eclosão do golpe em 64. E, portanto, o Ministério da Justiça teve essa compreensão e promoveu a anistia de quase 2.800 pessoas que foram afastadas da aeronáutica com base nessa portaria. Posteriormente, o próprio Ministério da Justiça ajustou esse seu entendimento no sentido de que a portaria só poderia ser considerada ato de exceção para aqueles que haviam
ingressado na aeronáutica anteriormente à sua edição, segundo uma compreensão de que os que ingressaram posteriormente já conheciam as regras vigentes, então, portanto, não poderiam alegar que aquele ato seria um ato de exceção, porque, afinal de contas, as novas regras já estavam estabelecidas. Mas que aqueles que ingressaram anteriormente à edição da portaria tinham uma expectativa de progressão na carreira em termos de reengajamento, e essa expectativa foi frustrada, ou seja, um ato de exceção ele se caracteriza quando um direito fundamental ele é lesado por uma razão autoritária que não uma razão democrática. Então, o Ministério da Justiça teve essa compreensão e promoveu estas anistias, que somam hoje em torno de quase 2.400 anistias já instaladas, efetivadas e em andamento. Nós sabemos que a Lei 10.559, ela estabelece que a competência exclusiva da Comissão de Anistia para definir quem tem ou quem não tem direito à anistia, para interpretar do ponto de vista jurídico histórico quais são os atos de exceção da nossa ditadura militar ensejadora de reparação nos dias de hoje. Mas a própria lei estabelece que cabe ao Ministério da Defesa o pagamento das anistias daqueles dos quadros militares. E por essa razão, a consultoria jurídica do Ministério da Defesa fez um parecer distinto, entendendo que não caberia anistia para esse conjunto de cidadãos, compreendendo que a portaria não seria um ato de exceção e que só poderiam ser anistiados aqueles que tivessem uma perseguição política individualizada nas suas fichas de alteração, nas suas atuações políticas à época do regime militar. Portanto, se instalou uma controvérsia jurídica. E essa controvérsia jurídica já passou por diferentes órgãos da República. Passou, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União, que chegou a expressar a sua opinião condizente com a posição do Ministério da Defesa, mas que, com toda a prudência devida, manifestou-se no sentido de que, embora eles tinham uma opinião própria, a competência exclusiva da Comissão de Anistia e do Ministério da Justiça para poder decidir esta questão impedia qualquer tipo de determinação revogadora por parte do Tribunal de Contas da União. Então ele reconheceu a posição do Ministério da Justiça, em última análise, segundo as suas competências formais. Nesse tempo, também a Advocacia Geral da União chegou a se manifestar, corroborando a perspectiva da necessidade das perseguições políticas individualizadas. Por que eu estou fazendo referência a essa controvérsia? Porque, de fato, o projeto de lei que está sendo apresentado, ele, segundo, e se essa for a aspiração, a compreensão política do nosso parlamento democrático, ele resolverá de vez, efetivamente, essa controvérsia jurídica, né? Na medida em que o próprio parlamento, nos dias de hoje, manifesta a inclusão de forma expressa de algo que pode não estar, pode estar sendo contestado na interpretação das atuais disposições textuais da Lei 10.559, essa controvérsia tem um fim, né? Finalmente ela tem um fim, porque aí essa questão não estaria mais dependente de pareceres interpretativos, nem da Comissão de Anistia, nem do Ministério da Defesa, nem do Tribunal de Contas, nem da AGU, né? O legislador, de forma clara, deixará claro e explícito a sua intencionalidade ab início, né? Pode ser interpretada uma lei interpretativa, pode ser um projeto de lei interpretativo, de que essa anistia era devida desde sempre. Eu quero me referir àquilo que é de minha competência nesse instante, que é, numa forma colaborativa com os nossos parlamentares, explicar as razões pelas quais a Comissão de Anistia entendeu que
mesmo sem essa alteração legislativa, sem nenhuma necessidade de adição ao texto, de forma expressa desse direito à anistia, a atual legislação já ampara, né, para a Comissão de Anistia, a atual legislação já seria mais do que suficiente para assegurar o direito à reparação àqueles que foram atingidos e licenciados pela portaria 1104. Então eu quero, para contribuir ao debate, explicar quais foram as razões pelas quais a Comissão de Anistia assim o compreendeu e que, portanto, não afasta em nenhuma hipótese nenhum tipo de propositura no sentido de hoje, se assim for o desejo do nosso parlamento, aclarear ainda mais esse direito que está assegurado. A Comissão de Anistia, ao apreciar a questão, ela fez uma reflexão em 3 ordens. Uma primeira, o deputado vai chamar, ele vai sentar aí. Uma primeira reflexão, quer chamar? Saudar a presença do deputado Maurício Randes, que é autor do projeto. Dizer que, pedir que tome assento aí, no assento reservado aos parlamentares, senhor. Posso continuar? Espera aí que me trouxeram um documento para eu assinar aqui. Obrigado, meu cara. Então, o que levou... Tudo bem, Natália? Como vai? Muito prazer revê-lo. O que levou a Comissão de Anistia a compreender